Ok, eu vou começar a fazer o estudo e para isso eu vou compartilhar a tela. Isso. A semana passada, então, a gente leu até o versículo 14 e a gente comentou que Jesus veio, apesar da sua natureza divina, veio em carne e osso, para nos salvar, para cumprir o seu chamado, e que ele nos conhece na nossa intimidade, e ele mesmo tendo vindo em carne e osso, muitos não o aceitaram, e que hoje nós podemos reconhecê-lo como Filho de Deus, e assim sendo, seremos considerados filhos de Deus também. Então, assim, João deu testemunho dele quando disse em voz alta: "Este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo." Esse João que está falando é João Batista, e João Batista tem um parentesco com Jesus. Maria, mãe de Jesus, era parenta da mãe de João Batista, que é Isabel. Isabel também concebeu João Batista de uma forma meio milagrosa, ela já tinha uma idade muito avançada, mas foi promessa de Deus que Isabel engravidasse. E ela engravidou, e João Batista já começa a pregar sobre Jesus, e ele morava no deserto, João Batista, ele evangelizou a partir dos 30 anos, e ele vivia como evangelista no deserto, e pregando a vinda de Jesus Cristo. E ele confirma que ninguém viu Deus a não ser o próprio Filho único, que é o Jesus. E este foi o testemunho de João quando os líderes dos judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: "Quem é você?" Ele respondeu com toda franqueza: "Eu não sou o Cristo." "Então, quem é você?" perguntaram eles. "É Elias?" "Não," respondeu ele. "É o profeta por quem temos esperado?" "Não." "Afinal, quem é você?" "Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo?" João respondeu com as palavras do profeta Isaías: "Eu sou a voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor." Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: "Se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar?" João lhes disse: "Eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália." Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Isso, Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Era a ele a quem eu me referia quando disse: "Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel." Então, deixa eu ler do meu aqui. Então João deu o seguinte testemunho: "Viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo." Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Essas palavras, as últimas palavras, são do próprio evangelista João, que é o Evangelho de João, do qual a gente está estudando, né? Então, vou parar até aqui no versículo 34. Eu vou parar de compartilhar, mas eu estava hoje à tarde lendo essa palavra, né? E eu estava revendo um pouquinho, porque a gente vai estudando, vai lendo, vai estudando, né? Então, esse Evangelho de João, João era muito amoroso, ele sempre falando de Jesus, e João Batista, quando ele começa o ministério dele, ele começa a pregar para o batismo, na verdade, é uma representação de que você está morrendo de uma vida por uma nova vida, né? Por isso que, assim, os cristãos, muitas vezes, dependendo da denominação,
a gente, depois que aceita Jesus, a gente se batiza novamente. É como se fosse um simbolismo mesmo, de você aceitar Jesus como seu Salvador, como Filho de Deus e o Salvador. Quando ele fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no Antigo Testamento a gente vê que todas as vezes que o povo de Israel, temente a Deus, eles queriam fazer uma oração, uma homenagem, uma celebração, eles tinham que sacrificar um cordeiro, então eles iam lá, pegavam o cordeiro mesmo, sacrificavam o cordeiro para que os pecados deles fossem perdoados e eles pudessem fazer uma celebração ao Senhor. E aí, quando eles falam que Jesus veio, ele é o próprio Cordeiro de Deus, é a representação do próprio Cordeiro, que antes era um animalzinho, passa a ser o próprio Cristo que vem, carne e osso, e ele é sacrificado para que os nossos pecados fossem perdoados para sempre. Então, que antes eles seguiam a lei de Moisés, que era isso, né? Que eram todos esses rituais que tinham que ser feitos, e Jesus vem para remodelar, para ressignificar essa lei, né? Ele é a própria lei. Então, claro que muita coisa fica, né? A base do Evangelho nasce no Antigo Testamento. Tem muita gente que acredita, o Novo Testamento aconteceu, então elimina o Velho Testamento. Não é bem assim. Lá tem muito ensinamento, muita coisa que aconteceu lá, só que algumas coisas são ressignificadas pela presença do próprio Cristo, que é o próprio Filho de Deus que veio em carne e osso. Então, ele é o Cordeiro de Deus que vem e tira os nossos pecados. A partir do momento que você aceita ele como Filho de Deus e ele o seu Senhor e o seu Salvador, aí você se batiza no sentido de você estar limpando, deixando para trás uma vida que você não fazia as coisas em função do próprio Jesus, uma vida de pecados todos vamos ter sempre. Mas quando você é um ressignificado, que você vai morrer para a vida de antes, que você não conhecia quem era Jesus, e passa a ter uma nova vida, e agora em função de Jesus, né? Que ele é o seu Senhor agora que vai te conduzir. Pecado todo mundo vai ter, sempre vai ter, a gente tem que sempre pedir perdão, porque a gente peca o tempo inteiro, toda hora, nosso pensamento é pecaminoso, a nossa natureza é essa, mas é como se fosse uma homenagem mesmo, né? Que a gente morre para a vida antiga para a gente nascer de novo em Jesus. Só que o que ele fala, eu batizo com a água, ele vai batizar com o Espírito Santo. Quando a gente fala que Deus é trino, Deus Pai, Espírito Santo. Deus criou tudo, envia o próprio Deus como forma de filho em carne e osso, que é o Jesus, que estava com ele desde o começo. Quando Jesus morre e ressuscita, ele envia o Espírito dele para que fique conosco o tempo inteiro, como nosso conselheiro. Então, quando Jesus nos batiza, ele nos batiza com o Espírito Santo como? O Espírito Santo habita dentro de nós. É como se o nosso corpo fosse o templo do próprio Espírito Santo. Ele está dentro da gente. Por isso que às vezes eu falo que cada um fala de um jeito, mas aquela voz que você acha que fala no ouvido da gente, nós, enquanto médicos, eu falo que isso acontece demais, né? De repente aquela vozinha que fala assim, nossa, tem alguma coisa faltando, faz isso, faz aquilo. Eu falo que é o próprio Espírito falando conosco, né? A gente fala, mãe tem sexto sentido, tem sétimo sentido. Eu falo, acho que mulher, assim, Deus já colocou em nós esse dom e o próprio Espírito fala ao nosso ouvido, né? Cada um tem uma forma de ouvir essa voz, mas que ele fala, ele fala. Às vezes é um sentimento, às vezes é um pensamento que passa, você não sabe de onde veio, né? Não necessariamente aquela... A gente às vezes faz aquela imagem daquela voz grave, estrondosa, né? Mas não, o falar cada um tem um jeito de perceber esse falar do Espírito Santo. Mas a água vem como uma limpeza mesmo, um marco, um ritual de um marco, de você deixar uma vida antiga e se limpar dos pecados antigos, e é uma nova vida, por quê? E aí eu até entro na neurociência, sabe, Paty? Eu tenho lido da neurociência, eu estou achando assim, é fantástico quando você junta a neurociência com o evangelho. Quando você fala, no Novo Testamento tem as cartas, por exemplo, de Paulo, que ele manda para Efésios, né, para os Coríntios, para tudo, ele fala em vários momentos que a gente tem que fazer uma transformação da mente para viver com Jesus. Quando a gente aceita Jesus e você começa a ler o Evangelho, você começa a ter conexão com essa palavra, tem momentos que algo te diz assim, isso não está legal o que você está fazendo. E aí você começa Só que assim, os seus hábitos não vão mudar da noite para o dia. Por exemplo, se eu falo palavrão todo santo dia, fala. Eu me converti, me batizei, vou parar de falar palavrão da noite para o dia? Não, não é assim. Você vai ser incomodado cada vez que você fala palavrão, você fala, gostei desse palavrão que eu falei. Sabe? E aí entra a criação de novos hábitos que a neurociência conta. O que a neurociência fala?
Até eu estava lendo aquele livro de neurociência sobre depressão e tem um comentário interessante que fala assim, de um pensamento hindu, que fala assim, até os 30 anos você cria seus hábitos. A partir dos 3, você faz os seus hábitos. A partir dos 30 anos, seus hábitos que te fazem. Porque você vai fazendo uma atitude, ela vai se repetindo, a atitude que se repete muitas vezes cria um hábito. A maioria das atitudes são movidas por uma motivação. Você faz uma vez, faz duas, faz três, aí a motivação deixa de existir, você não está em busca da recompensa, mas o hábito é criado. Então, igual comer chocolate, né? A gente começa a comer por causa da motivação. Por quê? Por causa da dopamina, por causa da recompensa imediata, e você tem prazer, e tem prazer. Chega uma hora que você fala, eu tô triste, eu quero comer chocolate. Mas você vai comer, ele nem te satisfaz como antes, tá? Tanto que a gente fala, não sei porque eu tô comendo tanto chocolate, eu nem queria tanto assim. Você vai em busca daquele prazer, né, que o núcleo accumbens que te dá, só que o estriado vai aprendendo todas as suas atitudes até chegar no chocolate. Aí ele começa a te fazer tudo aquilo, porque você tem a memória, né, de que aquilo te dá prazer, mas nem está te dando prazer mais. Então, eu acho que viver com Jesus é a mesma coisa. Você tem atitudes que você começa a ser incomodada a não tomar mais, você começa a ter novas atitudes, né? Uma nova vida vai se fazendo. Isso não quer dizer que você não vai ter belas atitudes de vez em quando, que você cai, que você fala, ai meu Deus, não era para eu ter feito isso. Mas aí você sabe que existe o Espírito Santo dentro de você, que Deus já te recebeu como filho, você pede perdão, ele te perdoa quando ele vê o seu coração. Porque eu vejo muita gente falando também, Deus me conhece, não. Ele perdoa. Também não é assim, né? É igual um filho. Davi, uma época, estava assim comigo. Tudo que ele fazia, falava, mãe, desculpa, viu? Mas eu vou fazer. Mãe, desculpa, eu fiz. Eu falava, filho, desculpa, a gente pede, a gente não sabia que estava errado. A partir do momento que você sabe que eu não quero que você faça, está desculpado, mas vai ter consequências. Nós somos mães assim, humanas, e pensamos assim, por que Deus haveria de ser diferente, né? Ele te perdoa, ele sempre vai te perdoar. Mas algumas atitudes trazem consequências, sempre, né? Então, quando eu falo desse transformar do batismo em diante, uma coisa é você aceitar a Jesus e você começar a viver em função daquilo que você quer ler, você começa assim a se interessar por algumas coisas e você quer agradar esse espírito que está dentro de você, porque você começa a ter uma paz que você não explica muito bem, uma felicidade que você não sabe de onde vem. Mas esse transformar de atitudes, ele vem com o tempo e você vai tendo novas atitudes até criar um novo hábito. E eu falo que é um aprendizado pro resto da vida. A gente sempre vai pecar, a gente sempre vai errar, a gente vai se refazendo como pessoa. Em tudo na vida é assim, né? Então, uma coisa é você aceitar Jesus e saber que dali para frente, Ele é seu Senhor, Ele é quem manda na sua vida, é Ele quem vai determinar o que você vai fazer ou não. Mas outra coisa é viver o Evangelho. E eu vejo muita gente com religiosidade, só porque se converteu e está dentro de uma igreja, fala eu sou cristão e se acha superior a todo mundo. Isso não é evangelho, né? Isso é religiosidade. E eu acho que muitas vezes eu me afastei do evangelho por causa disso. Eu achava que algumas pessoas tinham uma forma de lidar com o evangelho muito autoritária, sabe? Do tipo, como se o crente fosse melhor do que os outros, né? E isso me afastou do evangelho muitas vezes. Crente que chegava como se fosse dando lição de moral, né, em mim. E o verdadeiro evangelho não é isso. A gente não dá lição de moral em ninguém. Quando você realmente conhece a palavra, você não pode dar lição de moral. Porque o próprio Jesus não dava lição de moral. Mas o que ele fazia? Ele te ensinava o caminho. Uma palavra, teve uma vez que eu estava lendo uma passagem assim, que me tocou tanto, foi ele falando de uma mulher que é pega em adultério, e eles chegam com a mulher, você já deve ter visto essa passagem na Bíblia, se não, é mais ou menos assim, um resumão. Eles pegam uma mulher em adultério, e na época, se a mulher é pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada até a morte, né? E aí, o que eles fazem? Eles estavam doidos para pegar Jesus em alguma falha, para poder, aí, por questões políticas e tudo mais, para poder matar Jesus. Aí eles chegaram, vamos colocar ele na boca de sinuca. Chegou e falou, olha, Jesus, pegamos essa mulher em adultério. E aí? Você vai falar que é contra a lei, então, de Moisés? A gente não vai apedrejar? E ele calmamente, sem conflito nenhum, ele falou, foi o que ele fala, atira a primeira pedra quem não tem pecado. Não, super estratégico, né? Ninguém atirou a pedra, todo mundo foi embora, ela chega, ela fica, ele falou, mas cadê aquelas pessoas que estavam te acusando?
foram todos embora. Ele fala, se eles não te acusaram, quem sou eu? Eu também não vou te acusar. Você está livre, mas não peque mais. Eu te perdoo, mas presta atenção, né? Então é assim, é um amor que educa de uma forma tão grandiosa que eu acho que Deus sabe todas as coisas, né? Aprender do evangelho quando eu me tornei mãe me ajudou a ser mãe, sabe? Aquela coisa assim, É um o amor educador, tem né? que ser firme. Você tem que ser, você tem que amar incondicional, mas o amar não é permissividade, não é, né? O amar você tem que ser firme, você tem que educar, você tem que colocar no caminho, mas isso não quer dizer colocar no caminho que você tem que gritar, tem que bater, tem que xingar, tem que humilhar, né? E às vezes você no estresse de uma mãe do dia a dia, você grita, você fala, puxa, não era para eu ter gritado, a criança reage de forma errada, né? A gente sabe. E aí, isso me ensinou muito de maternagem. Eu ficava pensando assim, eu ficava deslumbrada. Esse encontro meu verdadeiro com Jesus foi depois que eu me tornei mãe. Eu falava, gente, se eu que sou uma mãe terrena, humana, cheia de pecados, eu tenho isso pelo meu filho, que Deus é esse, né? Que aí eu comecei a falar, eu começava a ler a palavra, eu ficava doida para chegar a hora de dormir, que era o horário que eu tinha para ler a palavra, e me dava uma paz, eu me sentia no colo dele. Foi isso que foi me apaixonando, assim, eu fiquei viciada com essa sensação desse bem-estar que ele me trazia. E era batata, quando eu estava muito angustiada, eu começava a orar e eu pensava, eu me conectava com isso e eu tinha paz. E eu não sei se você já ficou sabendo, porque assim, eu começo a ler essas coisas, eu fico maravilhada, né, com a neurociências, que a pessoa que é espiritual, a pessoa que tem espiritualidade, ela tem o sistema límbico mais desenvolvido, né? E áreas de bem-estar mais desenvolvidas, porque o sistema límbico tem a parte da memória, tem né? Aquela coisa toda. E isso já está comprovado cientificamente, eu achei fantástico. Teve um outro trabalho que falaram assim, quando a pessoa lê a palavra uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, ou 4 vezes, ou todos os dias, eu acho que a partir da terceira vez por semana, o aumento do bem-estar ele é exponencial, ele não é proporcional ao número de vezes que você lê por semana, né? Então, assim, eu penso assim, se foi o próprio Deus que criou esse cérebro, ele teve um porquê fazer ele funcionar assim. Né? Então, por que quando a gente lê a palavra, eu já vi pessoas falando assim, então, porque às vezes ser cristão, né, é bom porque você coloca os problemas para outra pessoa resolver, né? A pessoa tem uma paz maior porque ela tira de si a responsabilidade de algumas coisas. Eu acho exatamente o oposto. Viver o cristianismo, principalmente o evangelho, te dá muita responsabilidade e não é fácil, porque você tem que abrir mão de muita coisa e você tem que se reinventar, se refazer, né? Mas é uma vivência diária que você vai tendo esse feedback para você se manter. Porque se você não tivesse feedback nenhum, você não se manteria nisso, né? É uma coisa real, é palpável. E quando vem estudos científicos mostrando que isso realmente acontece, que muda o seu cérebro, que é a tal transformação pela mente que a própria Bíblia fala, eu acho assim que é fantástico, né? Algo escrito há mais de 2000 anos, vem a ciência hoje e fala, gente, mas está escrito isso há mais de 2000 anos, a gente não sabia, né? Então, eu fico apaixonada cada vez que eu faço um curso, que eu olho, que eu estudo. Eu fiz um curso de neurociência com o pessoal em Belo Horizonte, e eles falam de como o cérebro funciona e como a Bíblia favorece esse cérebro. Né? Então, assim, quando você segue o que a Bíblia pede, você favorece o seu cérebro e você ter bem-estar. Então, eu acho isso assim, é científico. Para nós que estamos na área da medicina, né? É científico. Então, eu acho a Bíblia muito científica, por isso que eu me apaixonei. Provado. Isso é comprovado, acho bárbaro. Meu amor, olha, já está chegando a 40 minutos. Eu vou parar, eu vou só compartilhar aqui. Eu vou compartilhar um louvor. Você pegou o louvor do começo? Acho que não, né? Eu coloquei no começo o louvor, acho que você não viu. Começo eu não peguei. Beijo, Tá bom. amo você, viu? Obrigada. Beijo. Beijo, tchau.